organizadores. São 11 horas e 1 minuto e acabou de chegar aqui o superintendente Ricardo da Cunha, vereador pastor Valdemir Santos. Queria que você falasse um pouco sobre o troféu Oscar Fulia, afinal de contas, né? O Portal estava lá, rapaz, participando de 2 categorias e eu como cantor também, né? Rapaz, me permita, Alain, hoje eu tô para quebrar protocolo, né? Eu vou começar aqui hoje perguntando para você, você chegou lá como artista de Hollywood, né? Eu não tive presente não, mas eu acompanhei os vídeos, viu, Adalício? Esse homem chegou numa marra, rapaz, no evento, que eu pensei que ele tava subindo aquele tapete, tapete lá do... A rádio pegou a conta da rádio. Pegou, né? A rádio ganhou o troféu, me senti representado mas, também. Enfim, quero mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Gerlano Guirra, esse amante do entretenimento da nossa cidade, esse amante da cultura da nossa cidade, ele que sempre faz essa premiação para os melhores da micareta e dos eventos que acontecem em Feira de Santana. Sempre um grande evento, valorizando realmente a nossa cidade, o que nossa cidade tem de melhor. Então foi realmente um evento especial. Infelizmente não pude estar presente, mas acompanhei todas as informações pelas redes sociais, também pelas matérias a respeito do evento, e fiquei muito feliz por mais um evento cheio de brilho que aconteceu. Então aí, os artistas que ganharam fizeram por merecer. Como você muito bem disse aqui, você concorreu, não recebeu nenhuma premiação, mas eu quero aqui lhe corrigir dizendo que você recebeu sim. Só em você ser lembrado, só em você ser realmente estar ali disputando um prêmio, um troféu desse, você já ganhou um grande prêmio. Quantas são as pessoas que desejariam estar naquele palco concorrendo ali a um troféu ou sendo lembrado pelo seu trabalho, porque vocês artistas sabem o preço que vocês pagam para poder realmente estar apresentando nesses grandes eventos. Mas enfim, a todos os envolvidos, parabéns, dizer que eu fico muito feliz por ver mais um evento tão brilhante quanto aconteceu aí nesses últimos dias aí, para homenagear a todos que vem agora o período junino e que também tenhamos uma festa tão brilhante aqui dos festejos juninos como tivemos aí no período da micareta. Realmente um trabalho muito bonito. Ô pastor, só para completar sua frase, eu estava comentando com minha esposa, eu falei assim, Gleina, imagine cada pessoa que foi votar lá no site da Revista Nativa, quando via lá, Acorda Cidade, Rádio Subaia M e Portal Regional Notícias, meu amigo, eu tenho 3 anos de jornal em Feira de Santana, está sendo assim, votado dentre os grandes da cidade. Para mim, meu amigo, foi mais do que o troféu que eu ganhei, viu, meu amigo Adalício? Com certeza. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pelo empenho, tanto quanto jornalista, quanto também como cantor. Quanto cantor. Pela primeira vez, né, que você continue nessa jornada, sempre com pés no chão e crescendo cada vez mais na nossa cidade. São 11 horas mais 5 minutos. Nós já estamos aqui na nossa bancada com a presença do nosso amigo superintendente de trânsito da nossa cidade, o nosso amigo Ricardo da Farol. Ricardo da Farol. Não sei se eu chamo Ricardo Cunha, Ricardo da Farol, né? Ou da Cunha. Então, bom dia, Ricardo. Um prazer estar com você aqui neste domingo. E já lhe agradecer, né? Abrir mão aí do seu domingão, né? Apesar que secretário de Zé Ronaldo não tem domingo, não tem feriado, não tem dia, não tem noite. Quem é secretário aí de Zé Ronaldo tem que estar pronto para dia e noite estar no campo. Mas muito obrigado por atender o convite do programa Falando a Família, para batermos um papo sobre esse tema tão importante. Eu falava agora há pouco e volto a repetir. Uma cidade que pensa em desenvolvimento, uma cidade que pensa em crescimento, em prosperidade, não pode deixar de pensar, na verdade, nessa questão do trânsito, né? É muito importante, e eu quero te agradecer e dar as boas-vindas aí ao programa Falando a Família. Pastor Valdemir, é uma honra estar aqui ao seu lado, né? Meu bom dia aos ouvintes, né? Eu sempre digo, né, que essa devolutiva é maravilhosa, né? E o poder da satisfação do que estou fazendo é muito bom. Ter meu bom dia Alain, Adalício, que estão aqui dentro desse estúdio de rádio. E vai ser sempre um prazer. E do seu lado, pastor, com certeza a gente consegue, né, fazer desse um mandato aí maravilhoso. E foi bom que o senhor ressaltou a importância que o trânsito tem, né, nessa modernização, bora chamar assim, de Feira de Santana. Ela anseia por isso, ela precisa disso, ainda que ela não saiba.
A necessidade de modernização da cidade é gritante. O prefeito Zé Ronaldo está muito, muito centrado nisso. As conversas que eu tenho com ele é sempre nesse sentido. A gente tem certeza que ao final dos 4 anos a gente vai poder apresentar à população de Feira de Santana uma grande diferença em relação ao trânsito de Feira de Santana. Você falou uma coisa muito importante nesse momento, no final dos 4 anos. Eu vou reformular aqui a minha primeira pergunta para você, na realidade, porque a gente está meio falando de uma cidade que quer crescer, ela precisa realmente pensar na questão do trânsito. E uma cidade como Feira de Santana, que o entroncamento rodoviário é muito grande, por aqui passa todo o Brasil, então isso exige muito mais ainda. Às vezes nós observamos e percebemos que a nossa cidade, por um bom tempo, ela ficou atrasada quando se trata, né, de trânsito. Então se acumulou muitos problemas. E este acúmulo de tantos anos caiu no seu colo, caiu nas suas mãos. E automaticamente, quando se coloca lá uma pessoa tão conhecida quanto você, que uma pessoa tão experiente nesta área, as pessoas logo esperam uma transformação. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Perfeitas colocações, pastor. É bom. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a desenvolver e entender a inteligência das pessoas. Eu sempre achei que o senhor fosse uma pessoa muito inteligente, mas o senhor está me surpreendendo não só com as indagações que o senhor fez a mim, mas antes, né, quando eu percebi as indagações que o senhor fez ao amigo que está aqui do lado. E a gente conversa com pessoa inteligente, a gente consegue desenvolver uma conversa serena, tranquila e explicativa e resolutiva. Vou tentar dar um exemplo. Na semana passada, um amigo, coronel da polícia, me mandou uma mensagem. Eu não vou dizer qual é a fiscalização, porque isso vai gerar um problema na cidade, mas me cobrando uma fiscalização. Eu liguei para o coordenador do dia e pedi que esse coordenador do dia fizesse essa fiscalização solicitada, que era legal, então é nosso trabalho, é nosso mister fazer isso. Aí hoje em trânsito me perguntou, o coordenador do dia me perguntou, mas a gente vai fazer a sua fiscalização baseada em que norma? Vai pegar a norma da prefeitura que trata desse assunto e vai aplicar a legislação pertinente ao caso. Esse assunto específico, não vou trazer qual foi o assunto, precisa de uma regulamentação municipal, né? Porque só quem legisla sobre trânsito é a União. Né? O município ele não pode trazer inovações no trânsito, eu vou chamar assim, né? A Constituição Federal proíbe esse tipo de ação. Mas em alguns casos a gente precisa de uma regulamentação. E esse caso precisava de regulamentação. E aí, pasme, pastor Valdomiro, que também é vereador, né? A gente não tem essa regulamentação. Imagina. Na hora eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo. Porque dentro de HSMT, a ideia que eu tenho é que eu tenho que fazer tudo, porque a ideia que eu tenho parece que você assumiu 4 paredes, 106 agentes de trânsito, e aí você tem que fazer tudo que foi feito. Muita coisa a gente está tendo que reformular, e muita coisa não existe mesmo, não tem. E eu preciso fazer essa regulamentação para ontem. Ou seja, Isso, que ele cobrou que é urgência. E isso está sendo eu dei a devolutiva a ele, não menti, falei a verdade, mas que estou atento, vou fazer. Não é uma resolução fácil de ser feita, mas a gente está tendo que fazer tudo nessa gestão. Só para você ter uma ideia, a gente não tinha farda para os agentes usarem. Eu tinha uma licitação que estava rodando há 3 anos aí e a gente não conseguia comprar farda com essa licitação. A gente conseguiu uma licitação, só que eu descobri que tem outra maneira de a gente comprar farda que ainda fica mais barato do que a licitação, e que também é legal, né? Que seria inserir um dispositivo na lei que hoje existe, que disciplina o serviço dos funcionários públicos, né? E na maioria das cidades, inclusive da PM, é feito assim. Aí mais uma coisa pra gente fazer. A gente não pegou nada pronto, né? Eu tinha combinado com o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho que a gente ia sinalizar toda a cidade assim que entrasse em janeiro. Foi uma solicitação dele. Eu entrei, acho que dia 7 ou dia 8 de janeiro, pedi que a empresa que faz a sinalização da cidade viesse fazer uma reunião comigo, e as pessoas me disseram que no dia 30 de dezembro essa empresa tinha sido suspensa, porque tinha 3 anos sem trabalhar em Feira de Santana. Então eu peguei uma cidade que tem 3 anos sem fazer uma sinalização, né? E eu tenho certeza que eu comungo na mesma fé que o senhor, pastor, e Deus entrou nisso, porque em 90 dias a gente conseguiu fazer uma licitação que nas gestões passadas, não vou dizer que as gestões passadas estavam erradas, eu estou dizendo que Deus entrou nisso, e a gente conseguiu fazer em 90 dias, né? A empresa campeã já
já existe hoje em Feira de Santana, a gente só está na fase de assinatura de contrato, para que nos próximos dias a gente comece a fazer a sinalização da cidade. Então, com isso eu quero dizer que o prefeito Zé Reinaldo de Carvalho e a Superintendência Municipal de Trânsito está tendo que fazer tudo, né? E aí o senhor entende, o senhor conhece a estrutura, e o senhor entende que isso não vai ser uma coisa fácil, mas que está sendo feito. O senhor acabou de me dizer que perdeu o domingo, eu acho que desde janeiro que a família está esperando esse domingo, porque eu acabei de vir aqui de serviço, né? A gente tem uma procissão grande hoje na igreja de Santo Antônio, e a gente teve que ir lá para dar uma organizada no que tem que ser feito. Aí eu já passei lá, a gente já fez teve outras demandas do serviço hoje, e pedi que talvez quando eu sair daqui não acaba a demanda do dia, né? A demanda do dia ainda se alonga, mas a gente está satisfeito, era isso que a gente queria. A gente quer fazer com que essa cidade experimente um novo modelo de trânsito. Algumas coisas vão impactar, algumas coisas as pessoas não estão acostumadas, vão achar que é ruim, mas depois de um determinado momento elas vão entender que é necessário. Vou adiantar uma coisa aqui, imagine Feira de Santana é uma cidade, para dar um bom exemplo disso, que nós temos uma avenida de contorno bem central, né? Bem centralizada. Então vocês entendem que dentro da avenida de contorno nós não conseguiremos fazer novas vias, nós vamos fazer interferência no trânsito, interferências essas que vão melhorar a fluidez do trânsito em 10, 15, 20, 25% no máximo. O que é que acontece? Quando você faz uma interferência dessa, ela não é muito perceptível pelas pessoas, até porque já foram feitas interferências, né? Você percebe que na Nó de Cerqueiro o tempo que você fica no engarrafamento hoje é muito menor do que há um tempo atrás, na Getúlio Vargas da mesma forma. Mas essas coisas, elas não satisfazem o anseio daquelas pessoas que pensam que devem se transformar no modelo de teletransporte. Ricardo, e qual seria a solução? Só tem uma, está sendo experimentada no mundo todo e está dando certo: retirar veículo das vias. A lei da física diz que se eu pegar no mesmo espaço, os ouvintes que não estão vendo, eu estou com o mouse aqui na mão e estou com o meu celular na mão, eu não consigo colocar que esse mouse e esse celular ocupem o mesmo espaço. Os corpos né? não podem ocupar o mesmo espaço. Isso, então a lei da Lei de física Newton proíbe que seja feito isso. Se a gente entende que há uma proibição natural disso ser feito, a gente vai entender que um dos dois vai ter que sair, ou o celular ou o mouse. Nas grandes cidades da Europa, né, a gente já não tem mais trânsito no centro da cidade. O centro da cidade foi fechado e só tem os veículos de transporte coletivo, né? Os veículos de transporte individual não entram mais no centro da cidade. No Brasil, algumas cidades, né, de forma modesta, já estão começando a fazer isso, né? Nós passamos por vários problemas. Um desses problemas é orçamentário, né? Os economistas vão entender o que é que eu estou dizendo. Eu não estou falando que falta dinheiro na prefeitura, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você retirar a metade dos veículos da via, que é o que a gente está orientando que seja feito hoje, a nível de mundo, não a nível de Feira de Santana. Isso vai causar um impacto, né, na geração de imposto no mundo, sobremaneira, e principalmente no Brasil, que hoje depende dessa indústria. Só que deixar colapsar para depois resolver, para mim não é a solução, né? A gente vai experimentar isso com a Previdência, ninguém está tomando providência com a Previdência Social. E eu tenho certeza que se nada for feito, isso não é eu que estou dizendo, são os matemáticos que dizem, são os economistas que dizem, que se nada for feito na Previdência Social, que ela colapsa nos próximos 10 anos. Então você deixar colapsar o trânsito primeiro, para depois as pessoas entenderem que algo tem que ser feito. Feira de Santana é muito maior do que isso. Feira de Santana é uma cidade que tem várias cabeças pensantes, pessoas que pensam, que entendem de trânsito e que sabem que não vou deixar isso acontecer. O impacto vai ser grande, qualquer impacto nesse sentido. O projeto Centro, a primeira parte do projeto, ele tinha esse foco, né? E ele já foi muito desestruturado porque tinha esse foco. Mas se alguém tiver uma solução que não seja essa, retirar veículo da via, essa pessoa vai ficar trilionária, quinilionária, não sei quais são as perspectivas depois de trilhão, mas com certeza essa pessoa vai alcançar níveis de dinheiro nunca vistos no mundo, porque ela vai vender essa solução para todas as cidades do mundo que anseiam por ter um trânsito melhor. Mas a gente só entende hoje que a única forma da gente resolver, claro, várias intervenções serão feitas, o prefeito Zé Reinaldo já determinou intervenções em vários locais da cidade que estão esperando só iniciar as obras, né? Deve iniciar agora já em julho, agosto, não estou com esse cronograma na mão, mas já devem ser iniciadas por agora. Mas além dessas medidas, né, elas são paliativas, o que a gente precisa são medidas eficazes, e essas só passam por retirar veículo da via. Eu já estou começando a trabalhar a mente das pessoas
De que forma, porque isso aí não depende do órgão de trânsito, não depende do prefeito, não depende da Câmara de Vereadores, vai depender da consciência de cada um de utilizar outros modais de transporte que não seu veículo de forma exclusiva. São 11 horas mais 16 minutos, estamos aqui entrevistando o superintendente de trânsito, Ricardo, exatamente para falarmos um pouco sobre esta questão das demandas aí do trânsito de Feira de Santana. Você acaba de falar agora, Ricardo, uma coisa muito interessante, que é o Projeto Centro. O Projeto Centro estreitou algumas ruas e alargou algumas calçadas. E por alguns momentos, até no rádio, a gente ouve muitas pessoas criticarem, mas as ruas ficaram estreitinhas, engarrafamento, mas essa é a intenção do novo momento mundial, né? Esse é a tendência exatamente de tirar os carros do centro. As pessoas hoje estão acostumadas, me perdoa até a expressão, as pessoas têm uma padaria ali na esquina, elas querem entrar no carro para ir ali na esquina, né, comprar o pão e voltar. Então as pessoas, na verdade, buscam o conforto. A gente percebe que o número de veículos só tende a aumentar na cidade pela questão, quem tem carro não quer vender. E quem não tem quer comprar. Então, automaticamente, isso é uma tendência de se multiplicar a cada dia que passa. Então, realmente, é um processo de muita conscientização e eu acho que um momento um pouco longo para a gente poder encontrar realmente o equilíbrio para este ponto. Com certeza, pastor. Então, o senhor está... Está informado. Tá treinado, né? Quando eu falava, né, eu sempre citava alguns vereadores que mereciam se perpetuar na Câmara. Não lembro se eu falava no senhor, mas se eu não falo aí, me desculpe, a partir de hoje Obrigado, o senhor vai estar, né, entre esses nomes. Viu? Inclusive, Ricardo, seu nome é bastante citado aqui no nosso programa, viu? Não é a primeira vez. Você vir aqui presencialmente, já foi assim, algo que já foi projetado desde tem uns 5 programas que falamos, temos que trazer Ricardo da Cunha aqui. Eu tenho uma pergunta, vereador. Superintendente, Fique à vontade. a instalação dos primeiros radares metrológicos e de avanço de sinal em pontos estratégicos da cidade já começou. O senhor pode explicar para a população como esses equipamentos vão contribuir para a segurança, a fluidez no trânsito e quais os próximos locais a receber esse sistema? Primeiro, deixa eu explicar que eu não queria ter colocado radar nenhum. Minha ideia era chegar aqui e a gente ordenar o trânsito sem precisar fazer fiscalização. Eu sempre pensei em fiscalização como a última rádio, mas infelizmente eu não consegui. Eu tentei de todas as formas melhorar o trânsito na Casa de Saúde de Santana. Toda vez que eu tentava melhorar, eu não via a contrapartida de quem estava utilizando aquele local. E sem naquele momento conseguir fazer obras de infraestrutura, né? O prefeito, isso demanda tempo, o pastor está antenado nisso, com os empréstimos que estão sendo feitos, com outras coisas aí. Ele sabe até mais do que eu de como é que está esse processo. Mas a gente não ia conseguir fazer tudo de uma vez só e de uma mesma maneira. Então a única forma encontrada ali foi utilizar a última rádio, que é a fiscalização. Só para você ter ideia, a gente colocou um radar, está em fase de colocação, na zona rural. Se você for entender, não vai me dar projeção de multa nenhuma. Sim. Porque a ideia do radar não é projetar a multa. A ideia do radar, na verdade, é evitar que a pessoa cometa infração de trânsito. Esqueci o nome da escola agora, mas é a Avenida eu acho que é Resisto, não é isso? Isso, Né? Resisto mesmo? Exatamente. Resisto. Eu pergunto ao vereador, que o povo manda muito, então sabe, conhece. E ali tinha uma escola que era um problema sério, né? A gente estava com um problema sério naquela escola, né? E ela precedia de uma grande via, né? E depois tinha uma curva acentuada, e essa curva acentuada saía em cima da escola. Então a gente precisava fazer um limitador naquele momento ali, e a única forma de limitar a velocidade foi colocando radar. Os outros pontos que serão colocados, avenida, você sai da Fraga Maia, como é o nome daquela avenida que faz um T com a Fraga Maia? A Fraga Maia. No final da Fraga Maia faz um T ali. Sim, eu sei qual é, que vai para os condomínios. Isso. Rubens Dias. Rubens Francisco. Rubens Francisco. Então o que acontece? Naquela via ali, a gente entendeu que a colocação ou lombada ou quebra-mola. A gente teria que terminar uma cultura de Feira de Santana que tudo teria que ser resolvido com lombada. Lombada ou radar, desculpa. Tudo seria resolvido com lombada. A gente quer trocar essa mentalidade da cabeça das pessoas que, de outras formas, né,
de medidas moderadoras de tráfego que podem ser utilizadas nesses casos, né? Então a gente entendeu, fez um projeto, muito bem feito o projeto, inclusive, agradeço aqui de pronta engenharia, e a gente entendeu que naquele local a única forma de reduzir a velocidade dos veículos que ali estavam trafegando seria a colocação de radares. Mas a gente está aberto, né? A gente está ainda na fase de colocação de radares. Se for apresentado qualquer outro projeto, qualquer outra medida moderadora de tráfego que vai fazer um efeito maior do que o radar ali, a gente quer sim, porque a gente quer uma cidade que fiscaliza muito, é uma cidade que não se preocupou com outras coisas como a educação. Apesar de que eu penso que a educação ela não pode ser uma educação de pronto, né? Eu duvido que alguém leia uma mensagem lá e diz assim, se beber não dirija. E naquele momento ali já parou de beber e dirigir. Né? Acho que essa educação, isso eu estou antenado com a Secretaria de Educação também. Pablo é uma pessoa que está muito antenado. Tem uma visão muito grande em relação a isso, né? Já me procurou para ver de que forma a gente pode colocar isso dentro das escolas dessa educação para o trânsito, para que a gente comece a formar pessoas, né, que tem uma visão diferente para o trânsito, para que a gente consiga colher esses frutos. Claro que não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas que a gente, no curto espaço de tempo, a gente consiga colher algum tipo de fruto aí, já nessa mudança de comportamento, que é isso que a gente espera das pessoas. Antes de você passar para a próxima pergunta, Alain, me permita acrescentar algo a mais ainda nesse tema. Eu quero aqui, primeiro, iniciar parabenizando o Ricardo, ao mesmo tempo pedindo desculpa, porque eu teci uma crítica antes de fazer, na realidade, uma avaliação ou tirar uma dúvida. Eu falava a respeito da questão dos, exatamente desses radares, que era preciso, antes de ser implantados os radares, fazer, na verdade, uma campanha, né, de conscientização, antes que viesse a multar. E depois que eu fiz a crítica, eu fui buscar informação. E você me falou que tem o período que se faz exatamente esta campanha de divulgação para depois passar a atuar. Então, quero aqui te parabenizar. Queria que você falasse um pouco sobre esse tempo e sobre essa questão dessa campanha que a superintendência desenvolve. A legislação diz que a gente dá que dar amplo conhecimento às pessoas, né, sobre a colocação de equipamentos meteorológicos. Só para você ter uma ideia, a ideia é colocar 7 radares, né? Nós já estamos falando disso há uns 2 ou 3 meses, né? Sim, isso. Sabe quantos foram efetivamente instalados hoje em Feira de Santana? 5, 6. Um só. É mesmo? Só tem um funcionando. Os outros todos estão na fase, ainda que eu entendo, na fase de conscientização das pessoas. Então a gente está trabalhando muito isso, por isso que eu falo que essa devolutiva, essa abertura de espaço na rádio é muito bom. A gente está fazendo campanha, a gente vai lançar agora uma campanha também, uma campanha paga nas rádios para falar um pouco desses radares, para falar do que por que a gente está colocando. Mas assim, qualquer prazo, há uma publicação no Diário Oficial do município também, né, informando as pessoas que isso é uma obrigação também que a legislação traz nos radares meteorológicos. Esse que eu coloquei é não meteorológico, e não meteorológico eu não precisaria fazer isso, mesmo assim eu pedi que fosse feito essa interação com as pessoas, pedi que fosse feita essa informação para as pessoas. Eu me preocupo mais com isso do que as pessoas. Eu odeio covardia. Eu sou uma pessoa que, eu acho que você tem que ir direta nas suas decisões, você tem que estar antenado com o mundo e com a necessidade das pessoas. Até por isso Feira não começou hoje ainda a fazer grandes fiscalizações. Iremos fazer essas grandes fiscalizações, mas eu quero que as pessoas se acostumem primeiro com o novo jeito da SMT se portar, para depois a gente começar a fazer essas novas fiscalizações. Faremos em Feira de Santana a operação da alcoolemia, mas é como eu digo, a gente tem que antenar essas pessoas com o comportamento ao da SMT, para que elas não sejam pegas de surpresas, para que elas tenham um tempo para mudar o comportamento. Agora, essa questão da alcoolemia, ela é urgente. Pastor, para você ter uma ideia, eu fico com vergonha quando eu converso com a diretora do Clédito, porque ela me mostra os números, e aí, quando alguém que liga para o senhor, tenho certeza que liga dizendo, pastor, eu estou precisando de um UTI para... Acho que eu estou certo, as pessoas ligam para a polícia, não ligam para mim, que não liga. A gente se sente impotente diante da situação. E a gente fica impotente, a gente saber que tem alguém ali, que a maioria dos leitos estão sendo ocupados por pessoas que foram vítimas de acidente de trânsito envolvendo álcool. Isso me traz um desconforto enorme, né? Por conta disso. O Ministério Público já solicitou que a gente comece a fazer essa fiscalização. E aí, até por uma determinação legal, a gente em pouco tempo, é só o tempo de a gente começar a conseguir os etilômetros, né? A gente tem que comprar esses etilômetros, fazer um processo, depois disso fazer uma campanha educativa e logo depois a gente começar a fazer essa chamada blitz do álcool em Feira de Santana, para a gente tentar reduzir esses números, né? Que tanto atormentam a vida de quem precisa no hospital.
Verdade. São 11 horas mais 26 minutos. Nós estamos aqui entrevistando o nosso superintendente de trânsito, Ricardo Cunha. Na verdade, a gente quer passar essa mensagem. Esse é o papel e esse é o objetivo do programa Falando da Família, passar aos nossos ouvintes essa campanha informativa e também educativa para que a população se conscientize da importância. Nós estamos aqui falando de vida, não é de arrecadações, não é, na verdade, de promoção, de punição ao cidadão, e sim de programação para proteger a vida. A gente está vivendo momentos, Ricardo, que cada dia que passa a gente está mais ansioso, mais necessitado de estar em mais outros lugares, mas isso não pode ser, na verdade, ignorado a importância da vida, porque quando eu saio atrasado de um local, com certeza não é a velocidade que vai me fazer, até porque tem as sinaleiras. Eu vou cometer crimes, seja ela ou atropelando alguém ou invadindo algum sinal. Então, eu tenho que procurar me programar com antecedência, me organizar, e não é colocando vida em risco que a gente vai estar resolvendo os nossos problemas. Alain, a sua próxima pergunta. Superintendente, a duplicação do anel de contorno trouxe benefícios para a cidade, porém trouxe alguns problemas que vimos constantemente nas redes sociais. Eu queria que o senhor falasse, né, tentasse aqui passar para a população o que está sendo feito pela ICMT e como resolver aquelas problemáticas ali naquela região ali do São Jorge, que hora de fluxo, horário de pico fica, meu Deus do céu, só Jesus Cristo. Eu imagino que é um espinho na sua pele, é uma cruz para o senhor aí. Primeiro, vou fazer uma ressalva aqui sobre a situação do anel de contorno dessa próxima duplicação, né? Eu já vi várias máquinas lá, fiz uma reunião com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, na quinta-feira, com os coordenadores locais, para que a gente entenda como é que a gente vai modificar, né, o trânsito naquela região. Eu estava pensando, né, serão feitas grandes obras, né, nesse mandato de Zé Ronaldo, duplicação da Artêmia, com essa parceria com o criação governo de do estado novas mesmo, vias, duplicação do anel de contorno, quer dizer, só que a obra, ela dá um reflexo positivo depois que ela está pronta, não é isso? Sim. Enquanto a gente está na fase de construção, ela cria um problema grande. Estão me xingando, né? muito, viu, meu amigo? Aí o que acontece? Eu vou ficar, talvez já estão quase toda com esses problemas de construção, né? O nome de Zé Ronaldo é construir. Talvez a próxima já estão com tudo mais acomodado, mas não tem problema não, a gente está aqui para isso. É missão, né? É missão. Mas só para você ter uma ideia, olha, essa semana passada eu falei o seguinte: se eu fosse superintendente de trânsito, há 2, 3 gestões passadas até hoje, eu teria feito poucas interferências a nível de anel de contorno. Por que eu penso isso? Você pode ter se assustado, mas por que eu penso isso? Nós temos vários problemas a níveis locais, não são poucos, não. E se eu for pegar a capacidade do DENIT de resolução de problemas, eu estou falando a nível de dinheiro, não estou falando a nível de competência, porque as pessoas são competentes aqui, então qual são competentes lá? O DENIT tem um valor orçamentário que ele pode recolher da União, né, do governo federal, bem maior do que um valor orçamentário da prefeitura, né, que quando precisa fazer uma grande intervenção tem que correr atrás de dinheiro para fazer. Então eu não teria feito a maioria das interferências que foram feitas no anel de contorno, eu não teria feito muita coisa não. Aí você está falando por quê? Aquela máxima, né, se eu não tivesse problema dentro de Feira de Santana para resolver, aí eu pegaria um problema de outra pessoa para tentar resolver. Mas eu tenho vários problemas aqui. Claro, me foi solicitado por um colégio que fizesse uma interferência ali perto do 35BI. E eu dei um indicativo, olha, vá por esse caminho, que você vai conseguir resolver. Mas se eu pegar para eu mesmo resolver, ou repassar para o prefeito para ele resolver, até dei ciência a ele, eu acho que eu vou estar apertando onde não precisa ser apertado. Né? Onde já tem suas limitações. Onde já tem suas limitações. A gente vai ter sérios, graves, crassos problemas, né, na duplicação da Artêmia, no mesmo período da duplicação do contorno. A gente vai ter problemas sérios a nível de fluidez no trânsito. Mas eu chamei a PRF justamente para passar essa situação e para dizer, olha, pensem também junto comigo o que é que a gente pode fazer. Porque o problema ali não é meu, mas vai ter reflexo dentro da cidade. E é isso que a gente tem que tentar resolver de alguma forma. A minha primeira ideia foi pegar todo o trânsito de veículo pesado e colocar para o outro setor que já foi duplicado. Mas aí,
em reunião, a gente já entendeu que isso gera uma dificuldade grande, porque eu tenho só uma via, né? Eu só tenho uma subida, para as pessoas entenderem, eu só tenho só uma subida no retorno, no Portal do Sertão, para fazer aquela volta. Sim. Ela não vai conseguir demandar todos os caminhões. O engarrafamento que nós já temos hoje na 324, ele vai triplicar, né? Então eu vou conversar com o DENIT também, né, para que me seja apresentado outras soluções, né, de viabilidade de tráfego naquele local, para que a gente entenda, né, o que é que vai ser feito. A primeira demanda seria fazer essa conversão, mas eu precisaria de mais uma alça do viaduto, construída antes de ser construída a duplicação da fila, né, para poder direcionar. Eu não sei se isso no campo da engenharia, se isso é possível, ou se isso está no projeto. Mas assim, a gente está atenado a tudo. Veja que você fez a pergunta e eu lhe disse que já fiz a reunião na quinta-feira com a PRF. A reunião dessa semana será com o DENIT, para que a gente possa trazer uma resolutiva para isso. A prefeitura está tentando fazer com que a pessoa que o trânsito da cidade tenha uma melhor fluidez, até onde não é de competência dela. Entenda que aquilo ali não passa pela minha competência, né? Eu não tenho poder de decisão dentro da medida de contorno, visto que é uma área de competência do DENIT. E, por complemento, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. São 11 horas mais 32 minutos. Rapaz. Nós estamos aqui tratando desse tema tão complexo e tão importante para a nossa cidade, que é o trânsito, né? Mas aqui dizer para a nossa população, para os nossos ouvintes, que é impossível se reformar uma casa morando dentro dela e não tomar poeira. É impossível. Então a gente vai ter que ter... A gente está tendo a alegria de ver o anúncio do início das obras da duplicação, mas nós vamos ter aí alguns transtornos por um período que a gente vai precisar de muita paciência para lá na frente a gente colher os frutos, né, realmente de um trânsito mais acomodado. Porém, eu disse aqui, Ricardo, eu fiz um discurso, melhor dizendo, na Câmara, direcionado ao senhor governador sobre essa questão. Nós vamos vir com a duplicação do anel de contorno, mas se não fizer o viaduto, não vai resolver o problema, porque a gente vem em uma velocidade tranquilo, mas de repente vai funilar, que vai se transformar na verdade, em uma avenida Presidente Dutra, que a gente entra no portal e de repente a gente se depara com um funil ali na Casa de Saúde Santana. Então vai ser a mesma coisa do anel de contorno. Se não duplicar aquele viaduto, nós vamos continuar com os mesmos problemas de engarrafamento, porque vem duplicado e quando chega no viaduto ali, a gente vem de Salvador num horário tranquilo. Eu saí quinta-feira por volta das 10 horas da noite ali do Parque de Exposição, ali no Expo Portal, que está acontecendo lá. Um público pequeno em comparação de uma expofeira, por exemplo. Saí por volta das 10 horas da noite. Trânsito tranquilo. Quando cheguei depois do atacadão, tudo travado, os caminhões no viaduto. Isso 10 horas da noite em uma quinta-feira. Imagine o horário de pico, vir duplicado e não duplicar aquele viaduto. Então, eu até já passo isso aqui para você. Nós estamos trazendo um discurso diariamente na Câmara sobre essa questão do viaduto e é importante que a gente trate muito com esse tema, envolva aí o prefeito Zé Ronaldo com toda a força nesse tema, para que a gente possa realmente colocar junto, ou até mesmo, como você está falando, primeiro, né, a duplicação do viaduto, para que a gente possa resolver esse problema tanto da BR quanto a duplicação do anel de contorno. Já fica até o alerta aí, porque se for esse portal com público pequeno, aconteceu isso, imagina esse Expofeira, pastor. Então tá aí, são 11 horas e 35 minutos, vamos agora falar do centro da cidade. A minha pergunta para você agora é sinaleira inteligente. Eu acho que Feira de Santana não cabe mais o que nós temos aí, que eu não sei se eu posso chamar de sinaleiro, o que a gente tem aí há tantos anos, né? Já deu o que tinha que dar, né? Então, como é que está o andamento? Já vai acontecer? Já tem previsão? Já tem data? Como é que está a sua luta? Que eu sei que é uma luta sua aí, até porque você já falou muito esse tema aí em outros programas, em outros momentos. Como é que está o andamento das sinaleiras inteligentes para a nossa cidade e se vai ser total ou em apenas alguns locais específicos? Minha vontade é até no final dos 4 anos, o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho consiga colocar a sinaleira inteligente em toda a cidade. Claro que vai ser feito de forma gradativa, não vai ser feito de uma forma só. Eu estou estudando muito sobre o tema, só para você ter uma ideia, eu fiz 3 viagens já só para esse tema, a última semana passada. Essa foi a viagem talvez mais rica que eu tenha feito a nível de informação. Alguns embaraços, né, que
existem na SMT, por conta de algumas situações que foram um desses baratos é a escolha, né, da empresa que hoje faz os semáforos em feira. Elas têm um serviço diferente de semáforo inteligente. É um meio termo entre manual e inteligente. Só que a gente está com vários controladores de semáforos dessa empresa. Não é uma empresa ruim, né? Já foi a top, né, no passado, talvez por isso tenha sido escolhida para vir para a Feira de Santana. Só que se a gente for fazer com a maneira que me foi apresentado por essa empresa, vai ser um semáforo inteligente, que também daria conta da nossa cidade, mas não seria o que eu pretendia para a Feira de Santana. Aí a nível orçamentário a gente vai entender, né, se a gente pega esse maquinário que está no centro da cidade e coloca em outros locais que tem um fluxo menor e faz todo um trabalho novo no centro da cidade, ou se utiliza essa tecnologia que também não é ruim dessa empresa e já começa aí, né, no centro da cidade. Agora, pasme, pastor Valdemir, esse maquinário ele só começa a entender, né, dessa empresa de 6 meses a 1 ano depois de instalado. É porque a inteligência artificial, na verdade, ele aprende e faz sozinho, né? Exatamente. Aí eu estou querendo entender se existe uma empresa que faz isso num prazo menor, porque senão a gente só vai conseguir colher os frutos do semáforo inteligente no final do ano que vem, né? Se você for entender que a gente já precisa passar por uma licitação, fazer a compra do material. O projeto está quase pronto. Eu acho que o projeto vai ser o menor dos problemas. São 11 horas e 38 minutos na Subaia M. Não sei se eu cortei o senhor. Não. Tranquilo. Superintendente, vocês iniciaram a implantação da direita livre no cruzamento ali da Maria Quitéria com a Presidente Dutra e planejam estender a mais 7 pontos. 7 pontos. Qual o impacto imediato que tem sido observado pela SMT e que critérios são usados para definir os novos locais? Há pouco, para eu colocar uma direita livre, né, está lá estampada no artigo 44, lá no 9.503, né, a gente precisa de 44A, né, a gente precisa de pouco fluxo de pedestre. Onde há muito fluxo de pedestre, a direita livre ela não pode ser implementada, né? A gente coloca a direita livre para todos os locais onde eu entendo que não é o fluxo de pedestre zero, né? É um pouco fluxo de pedestre. As outras direitas livres não foram implementadas ainda porque a direita livre ela precisa de muita sinalização. Só para você entender, na Maria Quitéria eu coloquei 4, a SMT colocou acho que 4 ou 5 placas diferentes, colocou o semáforo. Então a gente precisa de muita sinalização. Como a gente estava sem freio de sinalização, eu achei que se a gente estendesse para os outros pontos que a gente queria colocar, que ia haver uma demanda, porque na verdade a gente está trabalhando com o que a gente já tinha na SMT, ia faltar a sinalização. Então preferi esperar a empresa chegou, né? Espero que nos próximos 15 dias aí a gente esteja instalando, e aí essas 7 serão feitas também, não todas no mesmo momento, porque quando eu coloco a diretriz, eu tenho que colocar diuturnamente uma equipe de agente de trânsito no local. Aí se eu faço 7 agentes de trânsito, eu vou ter que colocar 7, diuturnamente 7 equipes de agente de trânsito no local. O que é que vai acontecer? Eu não vou fazer mais nada, eu tenho hoje 7 equipes rodando não, 7 não, tenho 9 equipes rodando de viatura. Eu vou ter quase todo o meu fluxo de viaturas rodando só para a direita livre. Então vai ser colocado de forma gradual, justamente porque eu preciso de uma orientação grande, né? E até as pessoas se acostumarem. Eu previa no primeiro momento 15 dias, só consegui desmamar essa primeira diretriz da Maria Quitéria depois de 45 dias. Tive que colocar uma mãe de leite de novo lá, porque a gente interrompeu ela com a micareta, né? E aí teve que colocar de novo, tive que colocar novos agentes de trânsito naquele local. A gente está no final do processo de desmame de novo. Estou falando essa palavra porque as pessoas entendam, né? Sim. E aí, assim que as pessoas estiverem acostumadas, a gente vai tirar aquela equipe de agente de trânsito lá e volta na próxima direita livre, já com a sinalização que a gente precisa, que vai ficar até mais fácil do que a implementação da maneira que foi feita na Maria Quitéria. Mais alguma pergunta lá? Eu tenho. Fique à vontade, fique à O vontade. tema é gigante. A SMT iniciou a remoção de veículos abandonados, reforçou a sinalização educativa em torno das escolas e sincronizou semáforos em avenidas principais. Quais têm sido, superintendente, os resultados dessas ações em termos de segurança e organização do trânsito e quais são os próximos passos aí? Recolhimento de veículos está sendo um sucesso, né? A gente coloca um adesivo no veículo, depois de 5 dias, se a gente percebe que a pessoa não retirou aquele veículo dali, a gente faz o recolhimento até o pátio. A pessoa tem que entender que existe uma diferença de veículo para lixo
né? Eu estou tentando ser o mais claro possível. Sim. Tem carcaças que não são mais veículos, não há identificação, é um lixo que alguém desprezou lá, e aí o destino não é o mesmo, esse veículo não vai para o pátio, esse veículo vai ser descartado, né? Existia na prefeitura aí um convênio da CESP, né, do meu queridíssimo amigo Justiniano, com uma empresa que tinha fins sociais, né? Derretia o veículo, e o veículo, a carcaça, o lixo, e o dinheiro com a venda, né, para essa empresa que fazia o derretimento era revertido para uma empresa de cunho social. Eu não estou por dentro dessa, não estou acompanhando porque não faz parte da minha pasta, mas estou muito antenado, né? O Chimiano disse que essa semana ainda me dá o retorno de para onde é que a gente vai levar esses lixos, né, esses veículos que estão na cidade. Aqueles que são veículos têm destino certo e esse está sendo sucesso. Campanha educativa nas escolas, eu estou com medo de ter que começar a fiscalizar, né? Já alerto aqui o diretor de escolas, a gente já fez várias reuniões, né? E eu estou com medo de ter que fiscalizar, né? Vai ter um momento que a gente vai ter que fiscalizar. Eu não sei qual seria, né, o reflexo disso para os pais que estão ali tendo que pagar seus filhos, né? A campanha educativa foi feita, a gente se reuniu com as escolas, pediu, solicitou que elas tomassem providências. É um tema muito delicado, viu, Ricardo? Muito, né? Muito delicado. E aí eu tô com medo de ter que fiscalizar, né? E eu tô protelando, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer a fiscalização, né? E eu não sei de que forma isso vai impactar negativamente para essas escolas que insistem em não ter estacionamento para entrada e saída daquelas crianças que ali estudam, né? E na verdade a gente tem percebido que a preocupação exclusivamente é abrir escola, mas não pensa na organização do trânsito. E é um tema que o poder público não pode fechar os olhos. Não. É algo realmente, um tema bastante discutível, é um tema realmente bastante delicado. Ricardo, carretas em lugares que na verdade não tem mais como aceitar. Nós percebemos que são muitos os condomínios que surgiram na nossa cidade. Nesses condomínios habitam muitos carreteiros, muitas pessoas que simplesmente chegam de viagem e não querem deixar os seus caminhões distantes e acabam ocupando lugares indevidos. Quais as providências para curto, médio e longo prazo aí da superintendência? Onde existe a sinalização, né? A gente está fazendo já a fiscalização, já se iniciou, tem 20 dias mais ou menos. Onde não existe a sinalização será colocada, né? Agora imagine o tamanho, né? A nível de quantidade de condomínios que a gente tem hoje em Feira de Santana. Da maioria terá sinalização proibindo o estacionamento de veículos de grande porte. As novas placas, que elas vêm em sistema de furto, nós temos um sistema de câmeras. Estou alertando isso porque acho que no passado as pessoas estavam furtando as placas e destinando algumas placas em Feira de Santana. Se você preserva, né, a sua ficha criminal limpa, por favor, não faça isso. A gente tem hoje câmeras em toda a cidade, os condomínios têm câmeras. Se a polícia solicitar, esse condomínio é obrigado a dar as imagens para a polícia. E é um crime, eu não vou tipificar aqui, eu até sei que crime é, mas não vou tipificar porque eu não tenho autorização ainda do coordenador da Polícia Civil, mas assim que fizer uma reunião com ele, eu vou dar o indicativo de que crime que a pessoa está cometendo, fazem esse tipo de ação. E a gente, na verdade, despreza, né, um comportamento desse, né? Mas ela vem com o dispositivo de furto, as novas placas. Eu espero que eu não tenha um desprazer de ter que dar informação à Polícia Civil de que alguém veio a retirar ou destruir uma placa de trânsito que estava em frente ao condomínio ou qualquer lugar, né? Verdade. Em relação às licitações da empresa de abertura de faixas e também colocação de placas, de sinalizações, está tudo ok? Concluída, 100% concluída, está na fase só de assinatura. Acredito que essa empresa nos próximos 15 dias vai estar trabalhando em Feira de Santana. Já era para ter assinado esse contrato desde a quinta da semana passada, né? E me causou estranheza a empresa demorar 7 dias para assinar o contrato, mas já pedi que na sexta, entre em contato aí, peça para que ela adiante esse processo, porque chegando na minha mão, no mesmo dia eu vou assinar, e no outro dia elas têm 30 dias para se instalar, mas ouvi dizer que elas têm base aqui perto, e se tiver base aqui perto, vai ficar melhor ainda. Não tive nenhum contato com essa empresa ainda. Assim que eu assinar o contrato, no outro dia já estou fazendo a ligação, dizendo venha que eu vou mandar a primeira ordem de serviço, porque a feira precisa muito, a Prefeitura Ronaldo está muito antenada com essa questão da sinalização. As faixas
de pedestres precisam serem abertas o mais rápido possível. Vai ser nossa primeira ordem de serviço, vai ser essa faixa de pedestre aí, para que sejam acesas, vou chamar assim para que as pessoas entendam, mas para que essa sinalização volte a fazer diferença na cidade de Feira de Santana. Vai ter uma cobrança quanto ao tipo de tinta que será usada, tem que ser a da licitação. A gente não vai aceitar nada menos do que isso, porque nada menos do que isso a população de Feira de Santana merece. Com certeza, é um tema também bastante propício para o momento. A gente percebe que as faixas da nossa cidade estão apagadas, né? Realmente, horríveis. Eu diria que é um reinício, viu? É uma missão que nós temos aí, de ver realmente essa nova legislatura do prefeito José Ronaldo, juntamente com todo o seu secretariado, realmente trazer Feira de Santana a ser vista de uma forma diferente em várias áreas, e especialmente aqui, tratando desse tema essa manhã, na questão do trânsito. Realmente não é uma missão fácil, mas a gente precisa também ser responsável aqui nos microfones, tão poderoso quanto é os microfones da Rádio Subaé, que chega não só a toda a cidade, mas em 280 municípios aqui circunvizinho. É preciso a gente usar esse microfone para também trazer essa conscientização da nossa população. Não é só cobrar ao poder público, não é cobrar somente a superintendência de trânsito, é também o cidadão fazer a sua parte. A gente já falou aqui agora desse tema, Ricardo, a respeito da cobrança à superintendência, a vigilância desses caminhões estacionados em lugares inadequados. Mas não é só a superintendência, a gente cobrar também da população que se conscientize. Ele precisa levar a sua carreta para o lugar adequado e pegue o seu Uber diretamente para casa ou pegue o seu carro particular que vai lhe buscar. É uma questão de conscientização. A gente cobra um melhoramento na questão aí da questão da diminuição da violência no trânsito, mas é preciso que a população se conscientize de andar na velocidade permitida na via. É preciso que haja uma conscientização da população, porque só o poder público não vai resolver isso. Aqui é uma parceria entre o poder público e também a população. Ricardo, eu quero aqui te agradecer por este momento de esclarecimento tão importante para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes, e dizer que se ficamos de fazer alguma pergunta que você entenda que é importante para o esclarecimento da nossa população, te deixo à vontade para você fazer essa conclusão, trazendo esse tema, e já desde já te agradecer por você estar aqui com a gente, batendo esse papo. Quem agradece sou eu, pastor. Como eu disse, é importante para mim estar falando, a população de Feira de Santana, estar interagindo, estar conversando, para que alguns mal entendidos sejam apagados, né, em relação à postura de órgãos de trânsito no Brasil todo. Não estou falando só de Feira de Santana. A gente não está lá só para autuar, a gente está lá para tentar resolver o problema do fluxo de Feira de Santana. O senhor pontuou bem a questão dos veículos pesados em frente a condomínios, né? Só para você ter uma ideia, assim que chegar as placas, a gente não vai ter, nesse caso específico, um prazo de educação, porque isso já vai sendo trabalhado, acho que há anos aqui em Feira. E ainda assim as pessoas insistem em estar estacionando veículos pesados na frente de condomínios, né? Prisma orientador aí não tá sendo só o prisma jurídico, e eu acho que não deveria ser assim. Acho que um prisma filosófico tem que ser observado nesses casos também, para que as pessoas pensem e entendam que o risco de acidente com um veículo pesado na frente de condomínio é grande, né? O campo de visão diminui muito das pessoas que vão sair ou vão entrar nesses condomínios. Não é birra, não é pirraça das pessoas que vivem no condomínio. A gente tem notícias de acidente de trânsito, inclusive ontem teve acidente de trânsito em Humilde, por conta de veículos de grande porte também estacionados ali. A ICMT vai proibir em várias ruas de Humilde também e dos distritos, né, estacionamento de veículos de grande porte. Assim que a empresa chegar, a gente vai estar fazendo essas ordens de serviço. Se eu precisasse fazer um pedido, né, durante toda a minha gestão, seria de que a gente repensasse a forma de se dirigir a grandes pontos atrativos de trânsito, né? Embora entender assim, ser na cidade, porta de colégio, festa, né? Se vale realmente a pena a gente ir com o nosso veículo, né? Se não seria melhor que a gente tivesse uma proposta alternativa, né? Se eu tenho meu filho estudando no mesmo colégio da minha vizinha, se não seria mais conveniente, né, que se juntasse 2 ou 3 crianças e em vez de 2 ou 3 carros fosse um veículo só, e aí cada um teria a sua maneira, né, de fazer isso, de chegar até o colégio, chegar até o centro da cidade. Se o transporte coletivo tem algum problema no seu ponto, tenho certeza que
O ilustríssimo Sérgio Carneiro está lá com as portas abertas, né, para fazer uma linha de ônibus nesses locais onde talvez não seja atendido ou da forma que a população almeja. Mas isso aí tem que partir da população. A gente tem que entender que a população tem que sentar, conversar. Eu acho que você só brigar, gritar, não vai resolver, nem vai mais sentar. A porta da SMT já atendi Uber, já atendi... Eu estou falando de forma coletiva, né? Já tem associação de Uber, associação de várias pessoas que interessam no trânsito. E essas conversas sempre foram muito produtivas. A gente sempre conseguiu sair com a resolução de algum problema de lá. Isso é maravilhoso, isso é bom. Dessas conversas com os Uber, pastor, para você ter uma ideia, saiu a ideia da gente modificar o centro da cidade, né? Enquanto a Zona Azul não chega, a gente vai, esperando também a empresa de sinalização chegar, a gente vai transformar os pontos de estacionamento na cidade, a maioria deles pelo menos, em pontos de parada, né? Existe uma diferença entre parar e estacionar, onde só for permitido parar, a pessoa não pode estacionar, e aí a gente vai acabar com aquele problema da pessoa botar um carro 7 horas da manhã na cidade e só tirar às 7 horas da noite, né? E a gente vai ter uma democracia maior nas vagas existentes na cidade. É outro problema também, né? Não sei se uma pessoa for precisar passar o dia todo no centro da cidade, por que vai de carro? Né? Se não existiria uma outra maneira de você se deslocar até o centro da cidade, né? De uma forma coletiva, né? Hoje a maioria das pessoas moram em condomínios. Eu acho que fica fácil, né? Mas a SMT não tem hoje como disciplinar isso. Acho que tem que ser das pessoas para o Estado. Então cada um faça a sua parte, nos ajude, né? Nos procure, né? Tem ideias que são absurdas, mas mesmo essas ideias absurdas a gente ouve. Por exemplo, outro dia alguém me pediu para ver retorno na Getúlio Vargas. A engenharia de tráfego, a primeira regra dela é onde houver um grande fluxo de veículos, feche os retornos, né? E aí, se vocês quiserem, tem vídeo na internet explicando isso aí, em números que vocês podem ver. Mas mesmo as pessoas, quando dão uma ideia dessa, ela acha que está certa, ela merece resposta, merece que a pessoa chegue para ele e diga: olha, irmão, não é desse jeito, não, isso aqui não ajuda, isso aqui vai atrapalhar. E você repassa a informação de forma técnica, eu tenho certeza que a pessoa vai compreender. Mas mesmo essas ideias que parecem absurdas, essas ideias também precisam ser trazidas para a SMT, porque o diálogo nesse momento é a melhor forma da gente melhorar o trânsito de Feira de Santana. Então, você que tem seu carro em casa, pensa quando for só sair você sozinho de casa, entendeu? Pensa se não seria melhor que outra pessoa, outras pessoas também dividissem aquele espaço, deixasse o carro dela ou o seu em casa. 11 horas e 54 minutos em Feira de Santana. Você está acompanhando o programa Falando da Família, Portal de Notícias, hoje com o Ricardo Cunha. Ricardo da Cunha, que é o superintendente de trânsito de Feira de Santana. Tem uma pergunta aqui, que estamos também ao vivo pelo Instagram do vereador Pastor Valdemir. Uma pergunta do pessoal de Humildes. Gostaríamos de saber de Ricardo se futuramente tem algum projeto para as ruas e avenidas de Humildes, superintendente. E adiantei um aqui, né? Nós vamos proibir o estacionamento de veículos pesados em várias ruas de Humildes, né? Não serão todas, mas várias ruas de Humildes vai ter a proibição dos veículos pesados. E tem sim, né? O prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, no primeiro encontro que nós tivemos, ele falou: olha, não esqueça de modo nenhum dos distritos. E, Ricardo, o que é que você ainda não fez implementação? Falta de sinalização, né? Mas acabei falei nesse instante, a gente já está com a empresa licitada, a empresa campeã já existe, então a gente vai começar a trabalhar, acredito, nos próximos 15 dias, e chegaremos sim, não só em Humildes, mas em todos os distritos, com grandes projetos aí para o trânsito. Tá aí, são 11 horas e 55 minutos, chegamos ao final aqui da nossa entrevista, agradecendo mais uma vez ao nosso amigo Ricardo. Vamos chamar, Dalice, um bloco de comercial aí para a gente vir para o fechamento, enquanto a gente resiste esse momento aqui ao lado do nosso amigo. São 11 horas mais 57 minutos aqui no seu programa Falando a Família, com este amigo de hoje e sempre, vereador Pastor Valdemir. E ele, o gordinho da gente, Alain Emanuel. Vai falando mesmo que eu estou chegando lá na minha meta, viu, meu querido? Estamos chegando, e claro, não podemos deixar, né? Com certeza, Deus, com certeza, aí tem muito, viu? Aí, também a gente não pode esquecer aqui do nosso amigo Adalesco, ele que faz esses microfones chegar até você com muita força e com muita qualidade. Nós acabamos de entrevistar aqui o superintendente de trânsito de Feira de Santana, o senhor Ricardo Cunha, né? E uma entrevista belíssima, tirando dúvidas, porque assim é muito fácil a gente ficar, né?
atirando pedra naquelas pessoas que estão aí há 6 meses na linha de frente, porque assim, eu particularmente já tirei muita pedra, rapaz, só que é um absurdo, né? Eu já falei, inclusive aqui nesses microfones, eu acho que tem 15 dias eu fiz uma crítica. A orelha dele ficava né? quente, a orelha dele. Eu fiz uma crítica aqui muito forte aqui em relação aos radares que estavam sendo instalados, mas aqui me calo diante de uma explicação técnica e reconheço a importância do trabalho que está sendo feito. E aqui, claro, para a gente concluir, dizer que nós não teremos resultados totais de uma noite para o dia. É um trabalho lento, com paciência, porque se trata de, primeiro, reeducação da população. E você que está do outro lado me ouvindo sabe que a reeducação não é uma tarefa fácil. A educação não é uma tarefa fácil, imagina uma reeducação, que é uma tarefa realmente muito dura, meu amigo Alain Emanuel. Me permita só, antes de encerrar o programa, falar de uma notícia super importante. Eu queria dedicar essa matéria aqui para o meu amigo, né, da sua igreja também, o meu amigo James, né, que ele faz questão de colocar lá nos grupos, chamando minha atenção sobre o Bahia, vereador. Toda vez que o Bahia ganha, esse homem fala que não é para fazer, que é para fazer matéria. E quando perde, eu não falo nada. Então, James, para você... Não se preocupe não, que vai ser só de vez em quando. Tem mais um vitória aqui, viu? Bahia 3-1 Náutico. Assista aí, você... De virada foi? Foi. Eu não assisti o jogo não, aí. eu tava na Expo Portal, Isso. não assisti o jogo não, mas fiquei sabendo que foi 3-1. Tricolor vence Timbu e garante melhor campanha da Copa do Nordeste. O Bahia venceu o Náutico de virada por 3-1 na casa de apostas da Arena Fonte Nova e garantiu... Tá com reserva, né? E garantiu a melhor campanha da Copa do Nordeste. Bruno Mezenga abriu o placar para o Timbu em jogo disputado na noite desse último sábado, enquanto o Thiago, né, 2 vezes, o homem estava com a estrela ontem, viu? E Michel Araújo garantiram aí o resultado positivo ao tricolor. O clube pernambucano abriu o placar com o Bruno Mezenga logo do início da partida, mas Thiago deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, novamente Thiago garantiu a virada aí e Michel Araújo confirmou o triunfo do tricolor de aço Bahia. Bora Bahia, minha bênção! O Bahia agora encara o Fortaleza nas quartas de final em jogo único e eliminatório. Como teve a melhor campanha na fase de grupos, o jogo terá mando de campo. Já o Bahia agora volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o esquadrão visita o Bragantino pela 12ª rodada, no último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A bola rola às 19 horas em Brasília, no estádio Cícero de Souza Marques. Um beijo pra você, meu sogro também, que é Vitória aí, doente, que fica aí secando o meu Bahia, meu amigo, não adianta. Um abraço, Alberto, um abraço, James. Chegamos ao final de mais um programa Falando a Família, agradecendo a sua audiência, agradecendo o seu carinho e prometendo, se Deus assim nos permitir, domingo estaremos de volta com mais um entrevistado, com mais a palavra de Deus e também com muita informação através do portal regional, aquele que mais informa em Feira de Santana. Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau, gente. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com